Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver o tema Ambiente Rural e Desenvolvimento Sustentável 1. O que nós vamos ver são as principais transformações que ocorreram no campo a partir do século XIX, como essas transformações também chegaram ao Brasil, qual foi o tipo de desenvolvimento rural que ocorreu nas terras brasileiras e também como os atores sociais têm reagido às mudanças no campo. Vamos então ao primeiro ponto, que é o mundo rural. A partir do século XIX, com a segunda revolução industrial na Europa, ocorreram algumas transformações no campo que nós não podemos dissociar do mundo urbano, das alterações trazidas pelas cidades. Na verdade, o que ocorreu nesse período foi que as grandes propriedades não precisavam de trabalhadores como antes. Então, esses trabalhadores buscaram nas cidades melhores condições de vida e de trabalho. E com isso também, os camponeses que ficaram, aqueles que não foram para as cidades, eles também passaram a sentir modificações na estrutura rural, porque o modo de produção capitalista alterou as relações de trabalho entre os camponeses e os proprietários de terras. Até o período feudal, os proprietários tinham uma relação de compromisso com os camponeses, além de que existiam propriedades pequenas, onde a unidade familiar tinha o controle da produção. Sob o sistema capitalista, o controle da produção e a organização da produção agrícola se tornou mais complexa. E com a falta de mão de obra, que cada vez mais se retirava para as cidades, foi necessário implantar a monocultura. Com o processo de mecanização e expansão da monocultura, os trabalhadores camponeses foram cada vez mais desqualificados. Eles eram trabalhadores, era uma mão de obra barata, desqualificada muitas vezes e temporária. Então, a vida dos camponeses nesse período da segunda revolução industrial, tanto na Europa como em outros países, passou a ser muito desmoralizada, passou a ser uma vida muito mais desconsiderada pela sociedade. Então, nesse contexto das sociedades industrializadas e de uma rejeição à vida no campo, se produz alguns discursos sobre a cidade e o campo, principalmente uma exaltação à razão, à ciência e à técnica. Nesse sentido, se faz também uma exaltação às cidades, como sendo o centro onde acontecem as novidades, onde há possibilidade de mobilidade e liberdade individual. O campo, ligado ao solo, ao enraizamento, fica sendo aquele lugar onde se tem uma vida imóvel, sedentária, obscura. Então, essa produção do discurso durante o século XIX faz com que a vida dos camponeses ainda sejam mais desinteressantes. Porém, a partir do século XX, especialmente, vários problemas urbanos, os grandes centros, começam a mostrar que a vida urbana não é tão maravilhosa e o campo passa a ser novamente exaltado. Há um certo interesse, um certo retorno ao campo. E aí também há uma certa idealização da vida camponesa e da natureza. Passa-se a achar que no campo as relações são mais autênticas, são mais sinceras, a vida é mais tranquila, não há destruição das matas, há uma pureza e uma vida mais saudável que não há nas cidades. Hoje, essa demarcação entre o mundo rural e o mundo urbano, entre o campo e a cidade, é cada vez mais tênue, porque ocorre um processo de desmetropolização, os lugares onde são colocadas as indústrias e os serviços já não dependem de um espaço físico fixo. Há um crescente loteamento de chácaras e investimentos das classes médias e altas em condomínios rurais. Então, tudo isso tem mudado a morfologia do espaço urbano e do espaço rural, sendo menos perceptível a diferença entre eles.
Tanto aqueles que dizem que nós chegamos ao fim das cidades porque não haveria mais um lugar fixo aonde precisassem estar os bens e os serviços, assim como aqueles que dizem que é o fim do campo porque cada vez mais pessoas vivem nas cidades, parece não coincidir com o que está acontecendo na realidade. Na verdade, o que parece estar acontecendo hoje é a produção de novos sentidos sobre o campo e a cidade. E como apontam alguns autores, a emergência de novas ruralidades, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante esse assunto novamente. Vamos ver agora como é que se deu o desenvolvimento rural no Brasil. Então, nós vimos que essas transformações rurais que ocorreram lá na Europa no século XIX se expandiram para outras regiões do planeta. No Brasil, no início do século XX, a economia ainda era bastante voltada para a monocultura, para a produção em grande escala de produtos como café, algodão, fumo, cacau, açúcar, voltados para o abastecimento dos mercados internacionais, especialmente o mercado europeu e norte-americano. Esse sistema de produção agrícola, conhecido como plantation, que já era usado, aplicado desde a época da colonização portuguesa, era um sistema extremamente predatório para a natureza. Esse sistema de rotação pedológica pode ser percebido, por exemplo, ao longo do século XIX com a produção do café. Quando começou no Rio de Janeiro a produção do café, se usou uma grande área plantando esse único produto durante um certo tempo até causar a exaustão do solo. A partir da hora que esse solo ficou degradado, que ficou erodido, foi se ampliando para outras regiões, como São Paulo, até chegar ao noroeste do Paraná. Então, ficou um rastro de terras degradadas aonde foi plantado o café durante o século XIX, início do século XX. Hoje nós temos o mesmo processo, se nós formos pensar, no caso da plantação da soja. Ocupa-se vários espaços geográficos e se faz esse processo de devastação ambiental com enormes prejuízos para a natureza. Bom, além de que o sistema dessas grandes lavouras e grandes proprietários dificulta a vida dos camponeses, há uma concentração da riqueza e do poder social na mão desses senhores de engenho, depois usineiros e fazendeiros, que têm uma relação de hierarquia e de desigualdade social. Ao mesmo tempo que são eles que protegem mais localmente essa população que muitas vezes o Estado não consegue chegar e atender com a questão da educação, da saúde, ao mesmo tempo permanecem relações muito desiguais e sem chances de se desenvolver as pequenas lavouras com uma produção menos prejudicial e agressiva ao meio ambiente. Até 1930, mais ou menos, pode-se dizer que o Brasil era predominantemente agrícola. O censo feito em 1920 apontava que 69,7% vivia da agricultura, 13,8% vivia da indústria e 16,5% viviam do setor de serviços. Com a acumulação de um capital excedente que vinha da cafeicultura, principal produto de exportação, e com investimentos crescentes nos centros urbanos, no comércio, nas indústrias, ainda assim a população brasileira, 70% da população vivia no mundo rural. 40 anos depois, ao contrário, já 70% da população vivia nas cidades. Nos anos 70, houve um grande investimento dos países desenvolvidos nos países em desenvolvimento, justamente para desenvolver a mecanização no campo. Com isso, houve uma grande expulsão de camponeses, porque já não precisava-se mais daquela mão de obra para produzir e investir na monocultura. Com o êxodo rural, cada vez mais pessoas passaram a viver nas cidades e a buscar melhores condições de vida nos grandes centros urbanos. Em 2000, apenas 22% da população vivia no meio rural. No entanto, o modelo político-econômico de desenvolvimento rural ainda causa alguns conflitos no campo. Nós temos, ao mesmo tempo, como diz Cheryl Warren, um sistema de integração e exclusão social ao mesmo tempo. A integração se dá pelo investimento do capitalismo no campo,
principalmente favorecendo a agroindústria e a agropecuária. Com isso, se formou uma classe de empresários rurais e uma classe de agricultores familiares que se adaptaram a essas condições. No caso dos agricultores familiares que estão usufruindo dessas boas condições do mercado, eles conseguem crédito, investimentos para a modernização da sua produção, eles conseguem fazer com que crie esses sistemas cooperativos para investir nos seus negócios. O problema é que tanto esses empresários rurais como esses agricultores familiares que se adaptaram a esse modelo de produção não percebem, não fazem uma autocrítica de que esse é um modelo predatório, principalmente porque para alcançar uma grande produtividade eles fazem um uso e abuso dos agrotóxicos. E há um outro grupo de agricultores familiares que foram perdendo as suas terras ou não tinham essas terras e nem condições de conseguir créditos para investir na modernização da sua produção. Então, esses ficaram, de certa forma, excluídos e são esses que vão criar individualmente ou em grupo movimentos sociais, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o famoso MST, que vão lutar pela reforma agrária e por mudanças no acesso à terra. Outras populações que vivem no ambiente rural, como os indígenas, os seringueiros, os ribeirinhos, também passam a ser atingidos por grandes projetos de madeireiras, hidrelétricas, agropecuária em grande escala e se apercebem que os problemas decorrentes da terra, da sua sobrevivência que está ameaçada, têm a ver também com problemas mais amplos relacionados ao meio ambiente. Então, esses grupos passam a se relacionar também com movimentos ambientalistas. Os seus movimentos sociais se unem aos movimentos de preservação ambiental e se percebe que aquilo que é necessário para a sobrevivência, como os rios, as florestas, as matas, são também importantes para a vida planetária. De qualquer modo, o que se pode perceber que ocorre no campo a partir de 1970 é uma mudança significativa dos atores sociais. Muitos ainda dizem, mas na verdade esses problemas no campo sempre foram assim, desde o início da colonização, as relações não têm mudado. Não é verdade. Nós não temos um único movimento linear no campo. As mudanças têm ocorrido, tem havido uma dinâmica e esses movimentos expressam essa mudança. Hoje se fala, inclusive, em vários tipos de desenvolvimento rural. Há uma preocupação com o futuro do campo. Essa preocupação gera, inclusive, um debate nacional e uma multiplicidade de significados sobre o que seria o melhor para o campo. Como nós ouvimos falar em agricultura familiar versus agricultura empresarial, o complexo agroindustrial, agricultura orgânica versus agricultura tradicional. É a partir desses discursos que surge, inclusive, a proposta de desenvolvimento territorial sustentável. Nós tínhamos falado no início da aula sobre a emergência de novas ruralidades, que havia vários olhares sobre o campo. Mas o que são essas novas ruralidades? Em geral, o campo é pensado como o setor primário da economia, o lugar da produção agrícola que abastece as cidades e o próprio campo. Mas além desse sentido econômico e produtivo, hoje se pensa o campo de outras formas. As novas ruralidades, que vários autores comentam, é um sentido de que o campo é um lugar de preservação ambiental, é o lugar onde estão as principais unidades de conservação, os mananciais de água, os rios, as matas protegidas, enfim, seriam espaços que não são apenas para a produção, mas para o próprio prazer, para a estética, para a satisfação das necessidades vitais do homem, a tranquilidade, o silêncio, a busca da paz. Também é associado a um lugar que você pode se
se afastar num tempo da vida urbana ou até estabelecer uma nova relação com o campo, de moradia, mas sem que você necessariamente tenha que produzir, tirar seu sustento dali. Agora, do ponto de vista exclusivo da produção, continuam a haver conflitos no meio rural. Por exemplo, a questão daqueles que plantam para o mercado interno e aqueles que se voltam para o mercado exportador. Aqueles que dependem as suas lavouras, que trabalham para a produção do mercado interno, eles não têm condições de trabalhar, de fazer investimentos na modernização da produção, porque os juros são muito altos no Brasil. Então, isso dificulta os investimentos na sua produção. Já aqueles que são voltados para o mercado de exportação, eles contam com juros mais baixos dados pelos importadores, então eles podem investir e melhorar a sua produtividade. As inovações tecnológicas, a partir da década de 90 especialmente, também não se dão igualmente em todas as regiões do Brasil. Elas acontecem mais na região sul, sudeste e parte do centro-oeste. Então, ali se investe na modernização do campo, se investe em insumos, fertilizantes, que geram um alto padrão tecnológico e de agricultura. Já as regiões norte e nordeste vão ficando para trás porque não têm o mesmo acesso a esse padrão tecnológico. Então, há cada vez também, em razão dessas inovações tecnológicas, um crescente desemprego no ambiente rural. Para se ter uma ideia, entre 1985 e 1995, cerca de 23% da mão de obra agrícola ficou desempregada. Isso significa cerca de 4 milhões de pessoas que passaram a viver ou de subempregos ou foram para os grandes centros urbanos tentar uma chance de melhoria da sua vida. Então, diante desses fatos e em sintonia com a Agenda 21, que trata do meio ambiente e desenvolvimento, inclusive do desenvolvimento sustentável rural, foi criado no Ministério do Desenvolvimento Agrário uma Secretaria Nacional de Desenvolvimento Territorial. Basicamente, o que essa secretaria se propõe é fazer um levantamento dos territórios do Brasil, distribuindo, na verdade, o Brasil em 98 territórios, aonde o território é entendido como um espaço geográfico que contém uma certa identidade de clima, de cultura, de solo, de pertencimento das pessoas, de coesão social. Quer dizer, são levados em conta vários fatores sociais e ambientais que possam promover a ação continuada do governo e a participação efetiva desses agricultores familiares no desenvolvimento no campo. É um modo de compreender que os problemas e as soluções não podem ser resolvidos apenas pelo governo, de uma forma assistencialista, mas que todos os atores sociais envolvidos devem participar desses problemas e das soluções para que se tenha um ambiente rural mais saudável, mais sustentável. É evidente que o desenvolvimento territorial sustentável não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Significa uma mudança nas relações de poder e um esforço de todas as partes para que isso funcione efetivamente. De qualquer maneira, já vem sendo feitas algumas iniciativas. Uma ONG chamada Greco, na encosta da Serra Geral, em Santa Catarina, já vem desenvolvendo um trabalho com os agricultores, procurando explorar essa questão da relação entre o território e os sistemas de proteção ambiental. Também na área de proteção ambiental de Itacaré, na Serra Grande, na Bahia, tem sido desenvolvido um trabalho numa unidade de conservação que pode ser usada de forma sustentável, no sentido de que os agricultores utilizem o artesanato, utilizem sistemas agroflorestais que possam beneficiá-los. Então, é uma tentativa também de administrar uma área de forma sustentável e que possa favorecer, inclusive, o turismo. Vamos ver agora a ação correta?
Aproximadamente 60% dos alimentos consumidos pela população brasileira vêm da agricultura familiar. São mais de 4 milhões de estabelecimentos no país. Na Ação Correta de hoje, você vai conferir qual o papel dessa atividade no desenvolvimento sustentável e vai conhecer também as vantagens da agricultura orgânica para a natureza. Edilson tem como principal fonte de renda a agricultura familiar em uma área de 10 hectares em Colombo, no Paraná. Com as plantações, ele tira uma média de R$10 mil por mês. Com a mudança do cultivo de convencionais para orgânicos, o produtor aprendeu a garantir o sustento, cuidando da própria saúde e, ao mesmo tempo, respeitando a natureza. Ele deixou de lado o uso de agrotóxicos e adubos químicos. Cada praga tem um combatente natural, né? Então você vai aprendendo a trabalhar com a natureza. A vantagem do orgânico é que você tem uma renda um pouco a mais, você acaba gastando menos, né? E você acaba deixando se preocupar tanto com tá numa doença e tá ali, tem que estar correndo com veneno em cima, herbicida. O futuro é preservar, né? Para esta outra produtora rural, que passou a trabalhar com orgânicos há 8 anos, investir em saídas naturais é buscar a sustentabilidade. Você equilibra a tua propriedade de uma certa maneira que você encontra tudo nela, né? O solo, depois de um ano que você trata ele como um organismo vivo e não basicamente como um suporte, ele te recompensa. Então, nessa sustentabilidade, o que a gente traz aí muito forte é o equilíbrio. É estar buscando um equilíbrio na propriedade. Então, tudo passa em conviver com um grande equilíbrio. Tanto Josiane quanto Edilson fazem parte de uma associação que reúne 92 produtores da região, 35 deles orgânicos. De acordo com o presidente da APAC, a tendência é que cada vez mais agricultores deixem de usar o método convencional. A ideia é, em breve, formar uma cooperativa para melhorar a situação dos produtores familiares. Hoje, eles precisam unir forças mantendo uma associação para conseguir embalar e enviar os produtos ao mercado. O principal papel da associação para o agricultor familiar é na distribuição dos produtos no mercado. A logística hoje é um dos custos mais altos que tem na agricultura, então a partir do momento que o produto sai do campo é a hora que o produtor familiar encontra a dificuldade. Então a associação ela vem de encontro com essa necessidade, ela faz a colocação desse produto nos mercados e fora o pessoal que trabalha na agricultura orgânica também com a questão de certificação, que a certificação individual ela é muito mais cara, fica muito mais difícil. E com a agricultura orgânica a necessidade da certificação é indispensável, como a necessidade da certificação é indispensável, em grupo fica mais fácil, fica mais barato. Para incentivar e divulgar a agricultura familiar, que muitas vezes não tem estrutura para anunciar e enviar os produtos, todo ano é realizada uma feira na capital do estado com a participação de pequenos e médios produtores do Paraná. Uma média de 30 mil pessoas passa por cerca de 300 estandes. Os produtores apresentam 3 mil produtos e têm a oportunidade de resolver um dos maiores problemas, a dificuldade de comercialização. Fundamentalmente é um programa da Secretaria de Estado da Agricultura, executada pela Emater Paraná, e tem no seu escopo as atividades de beneficiamento, transformação e industrialização da matéria-prima produzida pelos nossos produtores. E a feira ela é, na verdade, um facilitador no processo de comercialização. As dificuldades que a gente tinha era comercializar, porque a gente produzia, mas comercializar era diferente. E com esse incentivo que a gente está tendo agora, né, a agroindústria familiar, essas feiras de sabores, isso aí deu uma alavancada muito grande. Agora abriu o caminho, a visão chegou longe e agora a dificuldade está ficando para trás. O desafio a gente está vencendo. Vamos ver agora quem são os atores sociais do desenvolvimento rural sustentável. Nós vimos que esses conflitos no campo, que têm ocorrido ao longo do século XX, têm causado uma série de insatisfações com a população que vive nesse local. Principalmente a partir dos anos 70, os trabalhadores rurais, por exemplo, os plantadores de soja, os criadores de suínos, começaram a reivindicar uma política agrícola mais eficaz e uma definição de valores mínimos para a produção. Também surgiram outros, como os assalariados e boias frias, que picam laranja, cortam cana e que também estavam insatisfeitos com seus salários e com as condições de trabalho.
E também os trabalhadores rurais sem terra que fazem acampamentos e marchas por todo o Brasil exigindo a reforma agrária imediata. As mulheres agricultoras também passaram a reivindicar o acesso à sindicalização e à previdência social que já eram concedidas aos homens. De qualquer forma, esses movimentos todos passam a exigir um novo sindicalismo que, ao se unir a outros movimentos de caráter ecológico ou mesmo movimentos sociais diferenciados, ganham força e expressão, não só local como nacional e internacional. Então, essas reivindicações passam a ser de outra natureza. O sindicalismo que surge ali não é aquele sindicalismo por direitos básicos que os agricultores rurais, especialmente, não dispunham, né? Mas passa a ser um sindicalismo que envolve uma valorização das terras preservadas. Vários movimentos têm sido feitos pelos indígenas contra barragens e implantação de rodovias que atravessam as suas terras e causam grandes impactos ambientais. Movimentos dos próprios agricultores rurais por conta também de barragens que expulsam eles da sua região, do lugar a que eles pertenciam e passam a ter que viver em outros locais. O movimento de gênero, que é uma tentativa também de ver a mulher não só como uma ajudante do homem na produção voltada para o mercado, mas como coadjuvante nesse processo. Ela participa também de uma forma intensa como trabalhadora. Então, todos esses movimentos ganharam força e passaram a exigir, inclusive, que o governo se posicionasse, porque não é possível sofrer todas essas intervenções das grandes indústrias, dos grandes investimentos privados e essas populações ficarem sem uma proteção do Estado. Então, uma das coisas que foram feitas na década de 90 foi a criação de uma Secretaria de Agricultura Familiar, justamente pensando em como poder manter essa população no campo, já que não é mais possível esse êxodo rural, essa transferência e migração constante para as grandes cidades que também não oferecem melhores oportunidades para essas pessoas. E é uma forma também de preservar o ambiente, de pensar em outras formas de exploração da natureza que não sejam só aquelas da grande agricultura ou da agroindústria. O que se espera no século XXI em relação ao mundo rural é que ele não seja um prolongamento do que ocorreu no século XX, onde as políticas públicas de modernização agrícola levaram à expulsão de um grande contingente de mão de obra e excluíram do acesso à terra uma população que hoje sofre uma série de discriminações e de problemas para a sua sobrevivência. E também que não seja uma política que usa técnicas agrícolas extremamente nocivas ao meio ambiente. Para que possa ocorrer o desenvolvimento rural sustentável, é preciso também que se pense realmente no mundo rural como um espaço societário onde os territórios devem ser geridos pelos próprios atores sociais, que todos tenham as condições de participar de uma forma mais democrática das decisões, das políticas públicas que definem os seus destinos. A nossa dica de hoje são 3 livros relacionados a vários temas que nós vimos aqui. Uma coletânea organizada pelo Antônio Carlos Diegues e o Vigílio Viana, Comunidades Tradicionais e Manejo dos Recursos Naturais da Mata Atlântica. O livro de Maria Conceição Dincal, O Boia Fria, Acumulação e Miséria. E o de José Graziano da Silva, A Modernização Dolorosa. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado o tema da aula e façam as leituras que nós recomendamos. Até mais!